a Max Teixeira com Francisco Queiroz, gente, agentes de trânsito no local. O trânsito ali estava um pouco embolado, né? Não sabemos o que realmente teria acontecido. Agentes de trânsito precisaram chegar ao local para ajudar. Vale lembrar que a atenção no trânsito salva vidas, ok? Obrigado, Edila. Olha só, a gente alerta, né, Coara, por conta dessa chuva, realmente. Hoje, essa madrugada teve muita chuva e as pessoas precisam ter atenção, exatamente porque as pistas elas ficam molhadas, né? Então a gente tem que estar de olho realmente nessa questão da chuva nesse período do ano. Obrigado, Edila. Você volta daqui a pouco com um resumo de polícia das últimas 24 horas. A gente faz o intervalo e volta já já. Você que é servidor público ou colaborador de empresa privada, já estava na hora de ter um cartão que você merece, né? O Avancaro, o cartão de adiantamento salarial feito pensando em você. Agora é um cartão completo e já chegou na sua cidade. Com ele, você faz compras em milhares de estabelecimentos físicos e nos melhores sites de compras, além de todos os benefícios Visa. Peça já o seu, você nem precisa sair de casa. Avancaro Visa, Avancaro Bank. Tudo isso só pra você. Você sabe o que os astros revelam para o seu signo? Fique por dentro com Guia Astral. Aqui você fica sabendo tudo sobre os astros. Cidade. A Universidade Paulista Unip está cada vez mais próxima de você. Graduação nas modalidades digital e flex, para você estudar onde e quando puder. Participe do vestibular online, sem sair de casa, e estude na universidade particular em primeiro lugar no mercado profissional há 8 anos consecutivos. Inscreva-se em unip.br. Primeira mensalidade por apenas R$ 49. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Atenção, se você tem um Celta ou Classic e ainda não efetuou o recall gratuito dos airbags Takata, não dirija mais seu carro, exceto para efetuar o recall. A Chevrolet identificou problemas nos airbags da marca Takata, que podem causar danos físicos graves e até fatais. Se você tem um Celta ano 2013 a 2016 ou Classic ano 2012 a 2016, agende o recall em chevrolet.com.br. É gratuito, leva menos de 1 hora e é fundamental para salvar vidas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Quer um trabalho temporário? O IBGE abriu mais 6.000 vagas para as funções de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Não perca esta oportunidade. Faça sua inscrição pelo site www.sebrasp.org.br. Para saber mais, ligue 0800 536 4885. Jornal da Cidade. 7h19. O Brasil bateu mais um recorde, um triste recorde dessa pandemia na terça-feira. Foram registrados mais de 3.000 mortes pela Covid em apenas um dia. Pela primeira vez em apenas um dia. Foram 3.158 pessoas, vidas, famílias atingidas por essa doença nas últimas 24 horas. No total, hoje, já são 298.843 vítimas dessa pandemia terrível que atinge o mundo. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.349, mais um recorde no índice. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, mais de 12 milhões de brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Aqui no estado do Amazonas, registrou ontem mais de 1.275 novos casos da Covid, elevando o total de infectados para 340.785 casos. O número de mortes chegou a 11.836. Com 18 óbitos foram confirmados ontem. 11 ocorreram nas últimas 24 horas. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Lembrando que o Amazonas encontra-se na fase laranja, que corresponde à classificação de risco moderado para a transmissão da Covid-19. Pois é, e é importante a gente lembrar que apesar de estar no risco moderado, você
tem que manter a sua proteção individual e todo aquele protocolo de proteção das pessoas que estão ao seu redor. Usar máscara, manter distanciamento, evitar aglomerações e passar o velho, mas eficiente álcool em gel. Jornal da Cidade. Só o que importa. E ainda por conta desse alto índice de casos registrados no país, a Fiocruz sugeriu restrições em todos os estados e cidades. De acordo com a Fiocruz, os estados classificados em alerta crítico no país devem restringir todas as atividades não essenciais por 14 dias. A sugestão é uma medida para diminuir a lotação de leitos de UTI para tratamentos de Covid-19 em todo o país. Somente o Amazonas e Roraima são os únicos estados do Brasil que não estão nesta classificação de alerta crítico. Além de sugerir a restrição das atividades para buscar a redução de cerca de 40% da transmissão, os especialistas pedem o uso obrigatório de máscaras por pelo menos 80% da população, portanto, continue usando máscara, meu amigo. Jornal da Cidade. Agora 7 horas e mais 22 minutos, esse é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7, e lembrando que nós estamos agora pelo Facebook da Rádio Cidade FM. Você que está aí pelas redes sociais, o nosso muitíssimo obrigado, curta, comente e também compartilhe também aqui pelo Facebook. Além do recebimento de pacientes, o Amazonas tem auxiliado outros estados com o envio de insumos e treinamento de equipes médicas. O governo do Amazonas disponibilizou mais 24 leitos para pacientes com Covid-19 no hospital e em pronto-socorro Delfim Aziz. São 18 leitos clínicos e outros 6 leitos de UTI para pacientes de Rondônia e também do Acre. Ao todo, são 72 leitos. A iniciativa, realizada pelo governo do estado em parceria com o Ministério da Saúde, já transferiu para tratamento no Amazonas 27 pacientes. Foram enviados 200 cilindros de oxigênio para o Paraná, 70 concentradores de oxigênio para o Rio Grande do Norte e outros 50 concentradores para Rondônia. Quem diria, hein? O Amazonas ajudando o Brasil em gratidão a tudo aquilo que esses estados e tantas pessoas ajudaram a gente naquele momento tão difícil. Rondônia também já recebeu 18 mil unidades de medicamentos para tratamento de Covid-19, dentre os quais aqueles neurobloqueadores e os sedativos. Para você que acompanha a Rádio Cidade e também a transmissão pelo Facebook, a Operação Gratidão é uma retribuição à ajuda que o Amazonas recebeu de outros estados na fase mais aguda da pandemia, nos meses de janeiro e também fevereiro. São 7 horas e 24 minutos em Manaus. Este é o seu Jornal das 7, é o Jornal da Cidade aqui na 99,3. A segunda parcela do programa Auxílio Manauara. Atenção, você que se inscreveu no Auxílio Manauara da Prefeitura, no valor de R$200, começa a ser pago hoje de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Ao todo, são 40 mil famílias que serão beneficiadas por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, dependendo, é claro, da situação da pandemia aqui na capital amazonense. De acordo com a Prefeitura de Manaus, o Auxílio Manauara está sendo pago de forma escalonada para evitar aglomerações nas agências bancárias. Caso você ainda não saiba se tem direito a receber o Auxílio Manauara, é só acessar o site. Anote aí, auxilio.manaus.am.gov.br, auxilio.manaus.am.gov.br. O pagamento do Auxílio Manauara, que já tinha o Caixa, para quem já tem, o Caixa tem, é realizado de forma escalonada desde o dia 5 de março, conforme o mês do nascimento. As datas de pagamento das próximas parcelas do Auxílio Manauara poderão ser consultadas, mais uma vez, em auxilio.manaus.am.gov.br e também no aplicativo do programa. Jornal da Cidade. 7 horas e 26 minutos, eu quero lembrar mais uma vez a você que está nos escutando pela rádio e que nós estamos transmitindo a partir de hoje o Jornal da Cidade
pelo Facebook da Rádio Cidade. Então, você que quiser acompanhar a gente aqui no estúdio e o jornal pela internet também, nós temos o canal naqueles aplicativos de rádio e temos aqui agora através das redes sociais da Rádio Cidade. Estamos aí em todos os lugares agora para levar para você a melhor informação. Amazonas Tour e Ministério do Turismo ampliam o terminal de passageiros do aeroporto de Barcelos. A região da Calha do Rio Negro movimenta mais de 67 milhões de reais por temporada. Um convênio entre o governo do estado, por meio da empresa estadual de turismo do Amazonas e o Ministério do Turismo, deu início à obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros lá do aeroporto de Barcelos. A cidade situada na Calha do Rio Negro é um dos principais destinos de pesca esportiva em rio no Brasil, recebendo cerca de 10 mil turistas por temporada, que ocorre entre o mês de setembro e março. O investimento de mais de 1 milhão faz parte da ação estratégica dos governos federal e estadual para fortalecer o turismo na região norte. Os trabalhos iniciaram no mês de março deste ano e estão na fase de mobilização e instalação do canteiro da obra. A previsão é que a conclusão do serviço ocorra ainda este ano. O projeto contempla a ampliação dos saguões de embarque e desembarque, o hall de passageiros, a revitalização de toda a instalação elétrica, sanitária e hidráulica, além da instalação de lojas de conveniências, salas aí de comando de voo e salas para as operadoras de voo, além de novos banheiros. Também será ampliado o sistema de drenagem e modernizada a área de check-in. A área total do terminal sairá, de pouco mais de 200 metros quadrados para quase 400 metros quadrados, com mais segurança e conforto, principalmente a todos os passageiros. Um laudo técnico do Tribunal de Contas do Amazonas recomendou o arquivamento do processo da árvore de Natal instalada no Largo São Sebastião em dezembro de 2020. Os peritos apontam que os preços praticados na decoração natalina no centro da capital amazonense obedeceram rigorosamente os padrões de mercado. Algo que foi muito debatido na Assembleia, né? Enfim, na alegação técnica do TCE, que é exposto que o valor da contratação direta não era destinado ao pagamento de apenas uma única empresa especializada nos serviços de manutenção, montagem e desmontagem da árvore de Natal, mas também de outras 3 empresas. Eu lembro que na época nós falamos disso aqui, dizendo que os 2 milhões, salvo engano, não se tratava da contratação de uma única árvore de Natal, mas era toda a decoração natalina ali do Largo São Sebastião e tudo. Mas a oposição naquela época, que tinha interesse de dizer que o governo estaria fazendo, eventualmente, algo equivocado, errado, gastando dinheiro errado, dizia que era uma árvore de Natal. Isso causou uma confusão na cabeça das pessoas. E o TCE, que é um órgão técnico, se debruça sobre a contratação e verifica que, na verdade, é exatamente aquilo que a gente dizia. Era uma contratação da decoração natalina inteira ali daquela área da cidade. E lembrando que essa mesma oposição, que realmente sempre na época de eleição falam sobre investimentos na área de cultura, se esqueceram que além da árvore de Natal, existiam ali cantores, músicos, eletricistas, assistentes de palco, coreógrafos, dançarinos, enfim, toda uma gama de profissionais que também estão sofrendo por conta dessa pandemia, que não tem emprego e não tem onde se apresentar. Os artistas, exatamente. Com isso, o julgamento da medida cautelar de autoria do deputado Wilker Barreto e Dermilson Chagas está dentro da competência do TCE, que após a manifestação do relator, o conselheiro Mário Costa Filho e do Ministério Público de Contas do Amazonas pediu aí o arquivamento desse caso para acabar com essa brincadeira política que foi feita num momento tão difícil do estado do Amazonas, que era aquele início da pandemia aqui, né? A perícia aponta que a montagem da tradicional árvore de Natal fazia parte de uma programação natalina de fim de ano, que também consiste na realização de apresentações socioculturais. E lembrando que o Amazonas, principalmente a capital amazonense, é um dos principais pontos turísticos do Brasil e do mundo. Então, nesse caso, precisava-se investir numa situação que naquela época era a situação natalina.
Você está ouvindo o Jornal da Cidade, o seu jornal das 7 horas da manhã, são 7h31. A gente faz um intervalo porque daqui a pouco Edila Chaves traz as principais ocorrências da noite e madrugada nos casos de polícia. Jornal da Cidade. Universidade Newton Lins. A missão é educar a Amazônia. Cidade. Uma viagem através dos tempos que não voltam mais. Eu, Érica Monteiro, estarei todo final de semana no comando do Classe A, aqui na Cidade FM. Você quer ser atendido em clínicas particulares com atendimento de qualidade e pagando os menores preços em consultas e exames? Então não perca tempo. Economize tempo e economize dinheiro. Adquira hoje mesmo o seu cartão Life, seu cartão de descontos na área da saúde. Por apenas R$30 mensais, você e mais 4 dependentes da sua família vão ter acesso à saúde de qualidade e pagando um preço justo. Ligue agora para a nossa central de atendimentos e faça sua adesão. 3030-7727 ou 99484-4144. Cartão Life, seu cartão de descontos na área da saúde. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito, não importa a razão. Após a doação, você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Cidade. Jornal da Cidade. Polícia. 7h33. Um motorista de aplicativo foi encontrado dentro do porta-malas do seu carro, na verdade. Edila, conta pra gente esse caso aí que aconteceu na noite e madrugada. Bom dia. Bom dia. Olha, a situação foi do Marcos Antônio Araújo dos Santos Júnior. O carro foi encontrado no conjunto Buriti, Nova Cidade. Durante a população passar pelo local, sentiu um certo odor e a partir dali então começaram a verificar que tinha algo errado com o carro onde ninguém conhecia. Acionada a equipe da 15ª SICOM, chegando ao local, resolveram então abrir o carro. Se depararam com o corpo de um homem no porta-malas, sendo identificado como Marcos Antônio Araújo dos Santos. O carro seria o modelo Ford Ka branco de placa QZV J68. Este carro era alugado justamente para Marco Antônio, que atuava como motorista de aplicativo. Segundo informações de colegas que chegaram ao local, Marcos Antônio estaria desaparecido há 24 horas. Ele teria sido assassinado com 3 tiros na cabeça e 3 golpes de arma branca, no caso facadas na região do coração. Além das mãos e pés amarrados, teria também marcas de cortes nessas regiões. Outro caso que trouxemos durante esta madrugada foi uma tentativa de chacina que ainda conseguiu, então, um morto. Seria Tiago Souza Soares. Ele teria sido morto durante uma ação onde homens invadiram uma residência no bairro Nossa Senhora de Fátima, no Novo Aleixo. Tiago estaria junto com Alex Pereira da Silva, João Carlos Costa e Daniel Silva Franco. Os 4 foram atingidos por arma de fogo, Tiago indo a óbito. Estas são as informações que nós temos das notícias durante a madrugada. Obrigado, Edila. 7h36. Agora é um caso terrível, né? Jornal da Cidade. Agora é um caso terrível que, infelizmente, a nossa audiência é grande, é enorme nesse exato momento, principalmente com os motoristas de aplicativo.
é uma situação que deixam todos preocupados em relação à segurança pública. A gente sabe que o governo do estado, o coronel Losmar Bonatti, a Delegacia Geral também, está atuando, fazendo várias prisões durante esta pandemia, mas a situação hoje com os motoristas de aplicativo, isso tem gerado bastante polêmica em relação a esses casos. Há um horário de restrições, né, para que eles possam circular na cidade de Manaus, mas infelizmente parece que os bandidos hoje não ficam mais à vontade em apenas assaltar. Isso que eu ia dizer. Tem que machucar, tem que bater e acima de tudo tem que matar. Qual a necessidade de tirar a vida da pessoa, né, num momento como esse? Vai assaltar, assalta, leva o carro, leva o dinheiro. Tenho certeza que 99% das pessoas não vai reagir. Tem aquele 1% que quer reagir e tal, mas assim, 99% não vai reagir. Então não tem porquê o cidadão que está ali cometendo aquele delito tirar a vida do outro, fazer de forma cruel, né, como foi o caso de mais um caso, na verdade, de um motorista de aplicativo. A gente só lamenta, a gente espera imensamente que as autoridades encontrem um caminho, porque o grande problema, Quara, nesse caso, é como garantir a segurança do cidadão que está dentro de um veículo particular, né? Não tem como botar um policial ali dentro. Então, a verdade é que isso tem, no meu entendimento, tem que partir dos próprios aplicativos junto com os motoristas, né? Tem que ser uma coisa das empresas, né? Fazer com que se tenha mecanismos mais eficientes de segurança para quem trabalha nesse ofício. São 7h38. Opoder.com com Bruno Mazieri. Vamos então falar com Bruno Mazieri. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarou em julgamento que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A sentença que condenou Lula segue anulada por outra decisão determinada pelo ministro Fachin, que apontou incompetência da Justiça Federal no Paraná para analisar os processos do petista. Tornou sem efeito as condenações pela Operação Lava Jato de Curitiba. Bruno Mazieri, isso muda tudo, né, Bruno? Isso muda tudo. Primeiro, bom dia, Álvaro. Bom dia, Clara. Bom dia a você que nos acompanha aí pela Rádio Cidade. É isso que você falou, muda tudo, né? A gente, na verdade, assim, desde que o Lula foi solto, a gente já vinha imaginando como as coisas iriam se desenrolar ao longo dos próximos meses. E aí essa confirmação acabou ocorrendo ontem diante do julgamento de suspeição aí do ex-juiz Sérgio Moro. Isso já dá uma possibilidade do que pode vir a acontecer também nas eleições de 2022, né? Eu sei que ainda está um pouquinho cedo para a gente falar disso, mas como o tempo passa muito rápido, a gente já precisa trabalhar com essas hipóteses. Eu acho que o objetivo, na verdade, é todo esse, né? Garantir que Lula esteja apto para concorrer no processo eleitoral do próximo pleito, né? Na verdade, eu estava vendo uma pesquisa da ex-administradora do Ibope e é o único nome que aparece como possível concorrente aí do presidente Jair Bolsonaro é o do ex-presidente Lula. Não tem Haddad, não tem Dória, não tem nenhum outro nome que possa combatê-lo diretamente. Até divulgamos uma pesquisa, Bruno, também do Poder 360 e Grupo Bandeirantes, também que faz a mesma análise também, que só tem apenas o Lula para disputar fortemente com o Bolsonaro. Agora a gente tem que combinar também, né, Bruno? Essas decisões na justiça, elas nos causam um pouco de incômodo, exatamente no sentido de que, por quê? Que, por exemplo, o processo não deveria tramitar na Justiça Federal e tramitou, condenou, foi julgado em segunda instância e agora, por alguma coisa, algum recurso, né, assim, já no final, transitando lá, já nos finalmente, eles entendem que não, tem que anular tudo porque isso não deveria tramitar na Justiça Federal, teria que ser na Justiça Estadual. E aí, soma-se a esse movimento a suspeição do ministro, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Ora, se ele era suspeito naquela época em que julgou, por que já não suscitaram isso? Né? Eu falo sempre da questão do custo que isso tem para o Brasil, para a política, mas principalmente o custo financeiro da máquina do judiciário sendo movimentada
nesse sentido, né? Quer dizer, você gasta dinheiro com tecnologia, gasta dinheiro com servidores, gasta dinheiro com juízes, porque magistrado também recebe salário, desembargador recebe salário, todo mundo recebe salário, né? E são salários bons, né? E para chegar no final, depois de uma condenação em segunda instância, você anula tudo, né? Quer dizer, ontem se confirmou exatamente isso, nada aconteceu. Quer dizer, já haviam anulado as decisões do Moro, né? Já haviam, aliás, não, tinham declarado, não foi anulada a decisão do Moro, tinham declarado a incompetência da Vara Federal para julgar o caso. Com isso, se anulou todo o julgamento de primeira instância e de segunda instância, ou seja, o processo volta à sua fase inicial para iniciar uma tramitação agora na Justiça Estadual. Muito bem. E agora, como o juiz Moro já não é mais juiz, né? Enfim, foi declarada também a incompetência dele, ou seja, o próximo passo é anular tudo aquilo que ele fez em todos os outros processos, em tudo aquilo que aconteceu na operação da Lava Jato. Então, assim, eu consigo ver isso com muita preocupação, porque eu acho que é um arranjo que está sendo feito, porque se fosse realmente apenas questões técnicas, essa é a minha visão, isso já deveria ter sido suscitado lá no início do processo, não agora, né? Inclusive o Lula foi condenado e cumpriu pena. Quer dizer, no meu entendimento, se nada disso estava certo, ele merece inclusive uma indenização, porque eu como cidadão eu ia querer. 535 dias na cadeia. Exatamente. Então assim, a gente tem que admitir que foi muita coisa, né? Muita coisa para fazer um arrumado só para o Lula poder participar da eleição. É disso que eu tô falando. A gente não sabe também, né, se ele não vai pedir essa indenização por conta desses 500 e tantos dias que o Quara acabou de falar. De certo que o ministro Nunes Marques acredita que o habeas corpus, né, que foi impetrado pelo Lula, não pode ser utilizado para julgar a suspeição do Moro. E diante disso ele declarou que são absolutamente inaceitáveis essas provas. Por entender de forma diversa, seria uma forma transversa de legalizar a atividade de hacker no Brasil. Já a ministra Carmen Lúcia chamou o julgamento, né, enfim, tudo que aconteceu aí, como uma espetacularidade de caso e a quebra da imparcialidade no julgamento. Ou seja, o grande problema disso tudo está no vazamento daquelas conversas, né, entre o juiz e o pessoal dos procuradores, enfim, todo o pessoal envolvido ali na Operação Lava Jato. Agora você me diz uma coisa, Bruno. Como é que o caso do Moro é suspeito e o caso do ministro Alexandre de Moraes não é suspeito? O ministro Alexandre de Moraes mandou prender um deputado federal Daniel Silveira no inquérito do qual ele é a vítima. Quer dizer, maior flagrante de suspeição que esse eu não conheço. O juiz que é a vítima do processo, ele mesmo julga o processo e ninguém diz nada. Quer dizer, são essas coisas que me causam uma certa preocupação com a atuação do Supremo. Quer dizer, mas lembrando também que falta uma linha, sabe, também, Bruno? né, Álvaro? Hã? O deputado Daniel também, né? Então, assim, eu acho que... eu não tiro, veja bem, eu não estou aqui defendendo o Daniel, que fique muito claro para todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que crime é crime e cada um tem que responder. Eu defendo, se você me perguntar... A imparcialidade. Eu defendo o seguinte: primeiro, o ministro Alexandre de Moraes não deveria julgar esse processo. Ele é suspeito. Segundo, ele não deveria atuar, não é julgar, ele não deveria atuar, porque está na fase de inquérito, né, ainda não existe um processo de fato, ele estava ali na coleta de provas. Muito bem, ele não deveria atuar nesse processo. E o deputado Daniel, ele tem o dever de responder pelo que ele está fazendo ali, seja lá o que for, mas ele tem que responder tramitando normalmente. Né? Quer dizer, porque com isso o ministro ele joga por água abaixo a palavra suspeição, né? Exatamente. Não, então acho que é essa discussão que o Brasil precisa fazer nesse momento, né? Quer dizer, se o ministro Moro era suspeito, porque a decisão dele, depois ele virou ministro do candidato que ganhou, etc e tal, teve influência, tudo bem. Ok, é algo que Você não acha que houve um pouco de corporativismo até então? De quem? Não era julgado porque ele fazia parte do judiciário?
Pois é outro caso, entendeu? É outra situação também, né? Quer dizer, o tribunal, um tribunal político, né? O Supremo. Então, eles esperam os momentos adequados para julgar as coisas, né? Essa que é a questão também. Talvez isso tá não muito deveria claro. ser assim, né? Tem muitos processos, por exemplo, que estão parados lá no Supremo, que deveriam estar sendo julgados e não são, porque não é o momento, né? Então, essas questões é que a gente precisa também alertar a sociedade. 7h46. Muito bem, vamos ao beabá da política, meu amigo Bruno Mazzieri e Álvaro Corado. Acho que vocês aqui são especialistas, né? Mas assim, os ouvintes, muitos não sabem, mas um dos principais trabalhos de um deputado, principalmente um deputado estadual, é legislar. O que é legislar? É criar leis em benefício da população. No entanto, tem casos de deputados que não produzem muito. Falam muito, mas não produzem nada. Ou estão bem abaixo da média, quem sabe. Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, nós temos 3 deputados como exemplo. Delegado Péricles, que foi eleito em 2018, o Wilker Barreto, também eleito em 2018, e Dermilson Chagas, os 3 deputados estaduais. Vamos ao exemplo deles. Eles apresentaram nos últimos 2 anos e 2 meses apenas 97 projetos de lei. Eles estão beirando aí, aproximadamente, segundo dados estatísticos, 12,27% de produtividade parlamentar. Meu amigo Bruno Mazzieri, me explica uma coisa. Podemos levantar, então, a questão sobre os que mais cobram do governo, da prefeitura, são os que menos atuam? Assim, Clara, vamos partir do pressuposto que o deputado, muito além de fiscalizar, obviamente, o executivo, como muitos deles adoram dizer, eles têm aí na mão o direito de legislar em prol da população. E quando a gente fala isso, a gente precisa dizer que é criar projetos de leis que beneficiem a população, né? Então, assim, criar algum projeto de lei que beneficie a área da saúde, a área da segurança, enfim, áreas que são tão delicadas e que tanta gente tem reivindicação, a população tem tanta reivindicação em cima. Então, se a gente juntar os 3 deputados, apenas apresentaram 97 projetos de lei em prol da população. Tá. Dentre eles, alguns bem curiosos, né? Por exemplo, o deputado Dermilson Chagas, em setembro do ano passado, concedeu o título de cidadão amazonense ao cantor de pagode Wendel Pinheiro. Então, isso né? Isso é um projeto? Isso é um projeto? É considerado um projeto dele? É isso? É um PL. Nossa. É um PL. Tanto que o Wendel Pinheiro hoje é um cidadão amazonense. Eu acho que, antes de mais nada, não deveria ser considerado um projeto de lei, né? Seria que ser só uma homenagem, não sei. Tem um outro PL, que é o PL 683/2019, que concede também o título de cidadão amazonense a Marlison Barral Azevedo, que é um tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais da TV Assembleia. Então, são alguns projetos de lei que a gente tenta aí entender o motivo pelo qual, de que forma isso beneficia a população, né? Agora, você falou aí 92, é isso? 92 projetos de lei desses 3 deputados que são exemplo... 97. Isso é muito ou é pouco em relação aos outros deputados, Bruno? Você que tem acesso aí ao levantamento. É pouco, é bem pouco, porque, por exemplo, se a gente for somar os projetos apresentados pelo deputado Wilker Barreto ao longo desses 2 anos e 2 meses, são 28 projetos de lei. 28. 28 projetos de lei, só dele, apresentados por ele. O que dá aí menos de um projeto de lei por mês, entendeu? Se a gente somar são 26 meses, dá um projeto de lei por mês, basicamente. Então é muito pouco, né? O mês tem 30 dias e a gente sabe o quanto a população precisa de melhoras na sua vida, então a gente pode considerar que é muito pouco levado em consideração a outros deputados. Por exemplo, a deputada Joana Dark é uma das que mais propõe projetos de lei dentro da Assembleia Legislativa. A diferença é muito grande, entendeu? Ela tem, por exemplo, ela tem quantos projetos de lei, só pra gente entender? Álvaro, inclusive eu tinha feito um levantamento que eu não estou encontrando agora, mas eu prometo que no programa de amanhã eu trago. São muitos, são muitos mesmo, assim. Mas ela tem um trabalho de envolvimento aí com a causa animal também, então ela tem muito foco nessa mas eu acho que o importante aqui, né, Bruno, o importante que a gente quer suscitar é o seguinte: você falou mão direita e mão esquerda, eu achei legal essa analogia, é o seguinte: o deputado ele tem 2 mãos, uma é para fiscalizar
a ação do executivo. No caso da prefeitura, município, né, os vereadores fazem isso com o prefeito e no governo quem faz isso são os deputados. Essa é uma mão. Na outra mão é a de legislar, né, por exemplo, não é só criar leis, né, é de alterar leis. Por quê? Porque a sociedade evolui, a lei ela não pode ser estática, né? Então, por exemplo, tem regras que estão valendo ainda hoje que já poderiam estar sendo alvo, digamos assim, de debates na Assembleia para que fossem alteradas, fossem modernizadas. Mas, ao que me parece, os deputados esquecem, inclusive, disso, né? De se debruçar sobre essas questões para melhorar a vida do cidadão. Pegar uma lei de alguns anos atrás, de 10 anos atrás, dizendo, olha, essa lei aqui não cabe mais, vamos dar uma mexida aqui, vamos fazer uma alteração. Quer dizer, isso sim seria uma atuação parlamentar louvável, né? Mas está faltando isso. Quem quiser mais informações é só acessar o site opoder.com. São 7h52, a gente avançou um pouco aqui, mas vamos continuar aqui. Obrigado, Bruno. Jornal da Cidade. Só o que importa. Olha só, eu queria só destacar aqui antes da gente continuar que ontem o deputado Josué Neto, agora ex-deputado Josué Neto, agora conselheiro do Tribunal de Contas, participou da sua primeira sessão já como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. A gente tem a matéria completa também no site opoder.com. 7h52. Vamos falar de economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital amazonense, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. O quilo da batata portuguesa está com o menor preço de R$ 4,50 em vários pontos da cidade. O preço máximo está em R$ 8,00 em alguns bairros. Portanto, você que está a fim de comprar uma batata portuguesa aí, procure que tem o quilo da batata a R$ 4,50. Vamos falar sobre uma outra super oferta. De acordo com o site da Cefaz, o menor valor da cartela do ovo é de R$ 8,00. Bom, hein? Bom esse preço. Isso aí no bairro de São Francisco, e tem lugar que a cartela está custando R$ 16,00. Ainda de acordo com o site, a unidade está custando 50 centavos. E lá no site buscapreço.cefaz.am.gov.br você encontra os locais onde estão sendo vendidos a esse preço. O bacana é isso, que a gente fala aqui, obviamente a gente não tem como dar o nome do estabelecimento, mas se você acessar o site, você vai conseguir verificar aonde você pode comprar a esse preço. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Grande Alfredo Filho, hoje é dia de falar de novidades no mundo automotivo e falando agora do novo HB20 que é sucesso também no mercado brasileiro, né, Alfredo? Bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, o HB20, ontem a Hyundai lançou a linha 2022, tanto da família HB20, né, que inclui a HB20S, depois de toda aquela polêmica do ano passado, de dezembro, referente à reprovação em teste de colisões pela latinha CAP, o novo modelo chega aí a vir de série com airbags laterais. Então agora ele passa a ter 4 airbags e também o controle de estabilidade e tração em todas as versões. Com isso, o consumidor vai comprar um veículo de entrada agora com airbags até laterais e controle de estabilidade. Isso aí é muito importante. Até mesmo é uma forma da montadora dar uma resposta para o mercado, que o seu principal concorrente, que é o Chevrolet Onix, está disparado na frente, na liderança das vendas. Ah, certo. E como é que está o mercado aí, Alfredo, para esse trimestre? Já tem aí uma indicação, um sentimento aí do mercado automotivo? Olha, o mercado vem aquecido, mas o sinal vermelho acendeu, até mesmo porque algumas montadoras como o Volkswagen suspendeu a produção, então, no sudeste do país. Com isso, possivelmente até mesmo outras montadoras, no efeito da pandemia, né, Álvaro?
Então, outras montadoras podem também seguir o mesmo caminho, com isso pode acabar faltando produto na nossa região que já passou por esse efeito, e isso vai sinalizar até mesmo nas vendas. Então, é algo até mesmo que a gente vai poder sentir nos próximos dias. Obrigado, Alfredo Filho, pelas informações. Esse foi o QG do Automóvel. Tchau, obrigado, valeu. Agora são 7 horas e mais 56 minutos. Só para a gente deixar claro aqui, o Bruno disse que no próximo programa ele traria os números, né, dos projetos de lei da Joana D'Arc, da deputada, mas ele foi muito rápido, né? São 318 projetos de lei somente nesses últimos 2 anos, né, que a deputada Joana D'Arc apresentou. Isso sozinha, 318. E se você ainda não fez sua fezinha, corre, porque hoje acontece o sorteio da Mega Sena. A premiação está estimada em 22 milhões de reais. E se você apostar em 6 dezenas, a chance de faturar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões. Mas vale a pena, né, rapaz? Para ganhar 22 milhões e gastar R$4, tá ótimo. Pois a aposta mínima custa R$4,50 e elas poderiam ser feitas até amanhã. Até amanhã não, até hoje, às 6 horas da tarde, em Manaus. Você pode ir na lotérica ou então vai pelo aplicativo aí do seu celular sem sair de casa. Muito bem, são 7 horas e 57 minutos. Estamos encerrando hoje o Jornal da Cidade. Você acabou de ouvir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui na Cidade FM 99,3. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Quara. Muito bem, a operação de áudio agora de Cleiton Silva, produção e edição de Jonathan Souza e apoio técnico de Edinaldo Gomes. Seja bem-vindo, Cleiton. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital em parceria com a Tropical FM. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia. Nos encontraremos amanhã, pontualmente às 7 horas. Até lá. Integral Ocupacional.